Olá, amigos, olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Beatriz, eu tenho 31 anos e pra mim todas as vezes que eu falo isso em voz alta soa muito esquisito porque eu comecei fazendo esses vídeos quando eu tinha 27, então assim, meu Deus, passou muito tempo. Eu criei esse canal para compartilhar do intercâmbio de au pair e desde que eu saí do intercâmbio eu struggle para postar aqui. Eu acho que a razão pela qual eu mais tenho essa dificuldade de compartilhar é porque eu sinto que a minha vida é muito boring. Sinto que muitas coisas aconteceram, mas eu sinto que, eu não sei, assim, a gente fica consumindo esse conteúdo na internet, que as coisas acontecem muito rápido, que as pessoas fazem várias coisas, e eu sinto que a minha vida é um pouco mais devagar, mas eu sei o valor que é compartilhar uma vida normal e sincera na internet. E eu sempre recebo muitos comentários positivos de pessoas que acompanham. Eu sei que eu devo continuar, eu não vou prometer nada, porque eu falei várias vezes prometendo, mas quem sabe 2026 tá aí. Pelo menos um vídeo por mês compartilhando como eu tô me sentindo, algumas atualizações, as coisas que aconteceram, alguns aprendizados. Mas enfim, nesse vídeo aqui é pra falar sobre o meu término recente. Eu quero muito falar sobre isso em voz alta porque eu gosto de tirar proveito dessas emoções enquanto elas estão acontecendo, né? Porque é exatamente quando elas estão acontecendo que a gente consegue tirar o suquinho ali, né, dos sentimentos. E tá sendo um processo esse término, né? Como as coisas são realmente. Então eu vim aqui trazer esse resumão desses sentimentos e desses aprendizados nesse processo de término. Primeiramente, esse relacionamento foi um dos meus relacionamentos mais duradouros na minha vida, oficialmente, e talvez não oficialmente também, não lembro exatamente, mas... E também foi o mais maduro que eu já tive na minha vida, assim, de dois adultos se relacionando, conversando, tentando resolver os conflitos de forma saudável. Eu sempre tive muita dificuldade de falar os meus sentimentos e ele era uma pessoa que me ajudava, me esforçava a me comunicar, queria ouvir o que eu tinha pra falar. E ele também foi uma pessoa muito carinhosa, atenciosa, fofa, sabe? E como tem que ser, né? Como eu gostaria que fosse. Então, assim, quando eu entrei nesse relacionamento, eu confesso que eu tava mais procurando... Eu queria um relacionamento, mas eu queria estar num relacionamento e eu não via o relacionamento como, assim, necessariamente essa pessoa eu vou querer casar com ela, entendeu? Eu tava procurando uma pessoa pra ter um relacionamento e pra curtir aventuras e ter momentos especiais, pra ser um parceiro, né? Eu lembro que quando eu fazia backpacking, eu pensava, nossa, o quanto deve ser incrível compartilhar essa experiência com alguém. Bem no iniciozinho do nosso relacionamento, a gente fez um backpacking e eu pude ter esse gostinho, né, de compartilhar aventuras com ele. Foram muitas aventuras que a gente teve, muitas viagens incríveis que a gente fez, mas eu sentia que eu queria um pouco mais, sabe? Eu sinto que ele me deu o gostinho de um amor tranquilo, um amor gostoso, um amor como deve ser. E quando eu pensava no nosso futuro, no meu futuro, eu não conseguia imaginar a gente junto, entendeu? Eu já tenho 31 anos, eu não quero perder meu tempo tendo um relacionamento duradouro que não é a pessoa com quem eu vá construir alguma coisa, não só memórias, mas também construir, sabe? Ter a nossa casa, adotar um animal junto, morar junto, ter uma rotina junto, assim, uma vida junta. Eu confesso que esse relacionamento ao todo foram mais de 2 anos, mas eu sinto que os últimos 8 meses era eu batalhando com esses pensamentos, sabe? E na minha cabeça não eram nem pensamentos que eu... Tipo, não era um pensamento, assim, entendeu? Não um pensamento intrusivo ali. Eram coisas que eu falava em voz alta na minha terapia, com os meus amigos, e que eu não conseguia mais ignorar, sabe? Eu sou uma pessoa que não é questão de ser uma imigrante nesse país, de ter muita incerteza sobre o meu futuro. Eu preciso de uma certa segurança, eu quero ter essa segurança. Eu quero estar com alguém que eu acho que vai dar certo, porque eu quero
pensar no meu futuro aqui, sabe? Eu quero encontrar a pessoa com quem eu vou construir o meu futuro. E eu confesso que não era esse o meu mindset quando eu entrei nesse relacionamento. E isso também é uma coisa que esse relacionamento me trouxe. Ele me trouxe esse gostinho de um parceiro atencioso, carinhoso, é o meu parceiro de aventuras. Mas eu quero mais que isso também. Eu quero pensar em construir uma vida. Eu quero uma pessoa que sinta que também tem objetivos financeiros, objetivos, sonhos a ser conquistados, que a gente possa sonhar um pouco junto assim, sabe? Eu sinto que uma coisa pessoal minha é que eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar o meu futuro aqui, e eu sinto que eu não quero depositar essa expectativa numa outra pessoa, mas eu queria começar a construir a pensar esse futuro como outra pessoa. Faz sentido? E eu sinto que durante bastante tempo eu fiquei mentindo pra mim mesma, mentindo pra ele, não falando com isso com as minhas amigas, porque eu sabia que eu já sabia um pouco a resposta e eu tava ignorando essa resposta, e eu tava levando pra ver o quanto eu ia conseguir levar isso, mas eu não quero viver a vida assim, né? Levando um relacionamento, levando assim, sabe? Eu gostaria de estar. Eu não quero esse sentimento de que eu tô arrastando um relacionamento. Eu sinto que eu sou uma pessoa que pensa bastante no futuro, até porque eu sinto que meu futuro ele é tão incerto, sabe? Eu sinto que tem tantas variáveis no meu futuro, eu não consigo não pensar sobre o meu futuro. O meu ex-namorado, ele era uma pessoa que vivia muito um dia de cada vez. Eu acho que pode ser um bom equilíbrio, né? Duas pessoas trazendo um equilíbrio, uma pessoa mais pensando no futuro, uma pessoa mais pensando no dia de cada vez, mas eu preciso pensar no futuro também. Eu sinto que eu não conseguia pensar no futuro com ele, assim, eu não conseguia imaginar a gente daqui a um ano, daqui a 2 anos, construindo alguma coisa. E um detalhe que eu não falei ainda é que ele mora numa van, o que é muito legal, o que é super meu estilo. Mas só morar Mas a van, ela tem algumas complicações também. Ela é ótima pra viajar, ela é ótima pra curtir a vida, mas no dia a dia é um pouco mais difícil, sabe? Então, assim, eu sinto que ele não tem uma data pra trocar esse estilo de vida pra ele, sabe? Que é um estilo de vida que faz sentido pra ele, mas que não faz sentido se fosse pensar na gente, assim, sabe? Durante bastante tempo eu pensei, assim, né? Tipo, sempre foi ou é um sonho de conseguir fazer dinheiro na internet, conseguir criar um canal no YouTube, conseguir sustentar esse estilo de vida, mas também estudando psicologia é uma coisa muito legal que eu gostaria de ter uma carreira um pouco mais convencional e voltar para o mercado de trabalho, ter um emprego estável, trazer um pouco esse equilíbrio, né, das aventuras e também ter uma vida normal, uma vida mais estável. Eu acho que viajar ao mundo sempre vai ser um sonho meu, e eu gostaria muito de encontrar uma pessoa que também tenha esse mesmo sonho de tirar um ano e viajar e comprar uma van e viajar durante um ano, mas também ter uma vida um pouco mais convencional. E cada vez mais, quando eu fico mais velha, cada ano que passa, ou mais nesse último um ano, eu penso assim, e se eu quiser ter um filho? E eu sinto que a cada ano que passa, o tempo passa, e eu sinto que eu vou ficando mais velha, e eu penso que tenho menos tempo se eu quiser fazer isso, né? E uma coisa que sempre foi muito claro pra mim, pra minha vida, é que eu gostaria de ter a liberdade de fazer as coisas que eu quero, e não por falta de opção, e não por falta de tempo. Então, assim, essa questão de cada vez mais que eu penso que talvez eu gostaria de ter um filho, e o meu tempo tá passando, faz eu pensar que eu não tenho tempo pra desperdiçar com uma pessoa que eu não vejo esse potencial. Isso é um pensamento bem novo pra mim, porque há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu falaria que com certeza eu não queria ter um filho. Mas agora já não é tão ruim assim essa ideia, sabe? Ainda mais se com o amor na minha vida. Eu acho que eu vejo as minhas amigas tendo filho, né? E agora que eu tô convivendo com 2 bebezinhos, eles são tão bonitinhos, não é tão ruim assim. Mas eu acho que esse instinto de reprodução, ele contou nessa decisão, assim, sabe? Essa vai ser a pessoa com qual eu vou ter meus filhos. Então, assim, se não, talvez não faça sentido estar com ela. Mas
a cada novo relacionamento, eu sinto que a cada nova experiência, a cada nova aventura, a gente vai desbloqueando novas emoções, novos sentimentos. E um sentimento que foi desbloqueado com o meu antigo relacionamento foi o sentimento de sentir pertencente, tipo, sentir por um momento que você tava construindo a sua família, sabe? De estar com ele, de estar com o doguinho dele e de pensar que aquela era a nossa pequena família, sabe? E esse é um sentimento muito bom. Mas eu sinto que não era verdade, assim, sabe? Que, tipo, que a gente não ia conseguir ir pra frente. Tipo, daqui a um ano, quando meu visto acabasse, eu ia, tipo, falar assim, tá bom, tchau, família, até nunca mais, sabe? Alguma coisa assim. E eu queria ter um pouco mais dessa segurança, sabe? De que a gente ia conseguir superar, crescer, sabe? Como eu tô me sentindo agora, é como se, tipo, às vezes falo na minha terapia pros meus amigos que eu sinto que a minha vida no Brasil é como se tivesse sido uma outra vida. É como se tivesse sido uma outra vida na minha vida, assim, sabe? Que é uma coisa que às vezes parece ser tão distante, assim, sabe? Tão inalcançável. Tipo, os amigos que eu tive, viver no Brasil, assim, eu não tenho a oportunidade de voltar lá e visitar. Então, assim, é como se fosse uma outra vida que eu tive. Parece que esses 2 anos foram uma vida passada também, sabe? Tipo, é muito dolorido você pensar que eu não vou mais ver essa pessoa, eu não vou mais conviver com essa pessoa, eu não falo mais com essa pessoa, e é essa pessoa que a gente se falava todos os dias, que ela era a minha principal pessoa, assim, sabe? Que ela ocupava bastante espaço da minha vida, e agora ela não tá mais na minha vida. Então, assim, foi bem dolorido, assim, pensar sobre isso, e também tá sendo um pouco difícil pra mim. Tipo, tudo me lembra ele, assim, sabe? Todas as últimas 2 anos da minha vida, momentos muito importantes da minha vida, eu tava com ele. Não sei, parece que eu sei que é só um processo, né, de término, de luto, assim. Então, atualmente tem sido bem difícil não pensar nele e, sei lá, tipo assim, tá num date e não querer falar sobre ele. As coisas mais legais que aconteceram na minha vida nos últimos anos, nos últimos 2 anos, ele tava comigo, sabe? Então eu tenho me sentido um pouco presa nesse passado, assim. Eu acho que faz parte, né, do processo. Eu não sei se eu falei exatamente, mas vão fazer 3 meses que a gente terminou, né? Dezembro, janeiro, não, 2 meses. Dezembro inteiro e janeiro inteiro. Então, assim, tá recente ainda. Em relação ao futuro, eu sinto que ele, como eu falei, né, ele me deu gostinho. Tenho esperança de encontrar o que eu tô procurando. Eu acho que eu tenho que ser corajosa pra, de fato, procurar, sabe? Porque bem ou mal eu falo que, de construir uma família e tal. Ao mesmo tempo eu fico pensando, eu também realmente tô preparada pra isso? Mas eu acho que sim. Eu acho que eu gostaria de encontrar a pessoa com quem eu vou passar mais tempo na minha vida, que a gente vai realmente começar a construir coisas juntos. Então, eu tenho que ser corajosa pra falar isso em voz alta e ser bem objetiva, né, nas buscas, assim, né? Mas eu ainda não tive nenhum date em potencial e eu acho que eu tenho que me manter positiva, né? Eu encontrei esse meu ex-namorado num aplicativo. Então, assim, tem tantas pessoas interessantes aí, né? Por que não? No geral, eu também sinto que a minha cabeça, ela tá sempre ocupada com alguma coisa, né? Tem sempre algum sentimento que ocupa mais espaço na minha cabeça. Então, quando eu tava com ele, era o sentimento de que ele não era exatamente o sentimento de que eu não vejo futuro, então então o que eu tô fazendo aqui? E agora, um sentimento que tem mais ocupado a minha cabeça é a falta dele, a falta de ter essa pessoa pra compartilhar, e dele também, né? Não só de uma pessoa pra compartilhar, mas dele, fisicamente dele também. E eu sei que eu sempre me desafio a fazer alguma coisa nova, a ocupar minha cabeça fisicamente, mentalmente, e eu tenho sentido falta de eu não conseguir encontrar alguma coisa pra ocupar minha cabeça e também fisicamente. Mas é tudo bem. Daqui a um mês eu volto às minhas aulas, então uma coisa que tem ocupado um pouco a minha mente é fazer exercício e também de tentar conversar com pessoas para um possível date, mas é um pouco difícil, assim, porque como eu falei, eu sinto que tantas coisas, ele ocupou tanto espaço na minha vida, ele foi uma pessoa tão importante para mim, é um pouco estranho, assim, eu ir para um date, falar de coisas legais e
todas essas coisas legais eram ele, estavam com ele, então tem sido um pouco difícil. Mas é isso aí, gente. Esse é o primeiro vídeo e eu sei que talvez ele, né, é um processo de término, então vão ter seus altos e baixos. Ao mesmo tempo eu estou bem assertiva da minha decisão, mas eu sei que eu vou encontrar com ele em breve. Eu quero encontrar com ele em breve, ele tem que passar aqui em casa para buscar algumas coisas dele, eu tenho que pegar algumas coisas minhas também. Então, assim, eu tô ansiosa também pra esse encontro. Eu acho que, eu não sei, sinto muita falta de abraçar ele, assim, sabe? Enfim, só tô falando isso porque eu tô compartilhando com vocês, que eu sempre compartilho tudo com vocês. Mas ao mesmo tempo também eu tô bem assertiva da minha decisão. É isso aí, gente. É isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Até mais. Até o próximo vídeo.